Bom dia família. Estamos aqui de Moresby hoje na Casa do Mel. Então, galera, hoje vai ser mais um vídeo de disrupção, né? Eu vou ficar um pouco na frente da câmera, vou conversar com vocês para que a gente possa ter um diálogo legal aí e comece a trocar uma ideia para sair dessa rotina, né? De sempre estar só atrás das câmeras e mostrando as coisas para vocês. Hoje eu tô na Casa do Mel, né? Eu tô batendo mel hoje. E assim, galera, eu vou ir falando com vocês só para bater papo mesmo. E vou como se fosse um vídeo mais disruptivo. Um vídeo onde eu vou ficar aqui trabalhando, né? Ó, que favo lindo. Vou estar aqui trabalhando e conversando um pouco com vocês sobre as questões de apicultura. Bom, família, é aquele negócio. Eu sou bem novo, né? Eu tenho apenas 24 anos de idade. Eu já sou engenheiro químico formado, né? E técnico químico também. Então eu tenho uma bagagem de escolaridade aí que é o padrão, né, da galera agora dessa geração da minha idade. Porém, eu escolhi trabalhar com apicultura nesse meio tempo. Mais ou menos há uns 4 ou 5 anos, acho que 6, se eu não estou enganado. Eu estava finalizando o meu curso técnico, acho que era 2017, se eu não me engano, na ETEC, aqui numa cidade vizinha minha, que eu frequento bastante, eu gosto muito, pretendo morar lá. E assim, eu passei alguns anos da minha vida mexendo com essa questão mais voltada para querer ser aquele cara que eu pensava na minha cabeça que simplesmente ter um diploma e fazer parte de um conglomerado de profissionais de maior calibre, né, vamos falar assim, engenheiros, né, que na época não, até hoje ainda a gente fala, nossa, engenheiro. Quando eu falo que eu sou engenheiro químico, a galera, poxa vida, corajoso, né? Mal sabe que tudo que eu vejo na aula de engenharia eu posso aprender no YouTube, né? Todas as aulas, assim, tipo, hoje em dia, a questão do microconteúdo, ela facilita muito a vida da gente. E o padrão das escolas, faculdade, curso técnico, que estão ainda antigos, né? Eles deixam um pouco a desejar toda essa questão. Então, família, eu tô aqui para falar um pouco para vocês sobre a minha vida, né? Como eu comecei a querer trabalhar com apicultura e para vocês me conhecerem um pouco mais a minha face, né? Vocês podem ver, eu tô aqui de touquinha, né? Hoje tô com uma roupa mais puxada pro branco, porque eu gosto de usar branco para tirar o mel, porque identifica a sujeira com mais facilidade. E é o ideal também, geralmente padrão, que o pessoal usa na questão de trabalhar com alimentos, né? Aqui, como vocês podem ver, todo o ambiente aqui tem piso e tudo mais, tem telinha, tem inox, né? Para todo canto. Eu tô aqui sem luva, mas eu fico a todo momento lavando a mão e o utensílio que eu estou usando no baldinho que eu tenho de água limpa aqui. E assim, galera, eu queria falar um pouco para vocês sobre a minha vida aí acadêmica e tudo mais. E a máquina de lavar resolveu trabalhar. Vocês devem estar escutando ela no fundo. Mas é isso, eu não vou parar o conteúdo aqui não. A máquina de lavar que lute. Terminar isso aqui. Tem alguns favos que são um pouco mais difíceis e chatos, mas a maioria que eu tirei aqui estavam lacradinhos, estão bonitos. E eu vou mostrar aqui para vocês o processo também, durante esse bate-papo, né? Essa questão de comunicação, de disrupção. Eu sou um cara muito difícil de falar para a câmera, sinceramente falando para vocês, tanto é que eu me sinto mais à vontade falando, fazendo alguma coisa do que diretamente olhando para vocês e comunicando, mas é uma coisa que eu preciso trabalhar em mim, é por isso que eu estou fazendo isso aqui. Eu só acredito que mesmo sendo novo e aí tendo um pouco 24 anos de vivência aí, eu tenho muito a compartilhar aí com vocês e
acredito que a gente pode aprender aí uns com os outros. Vamos começar já dando aquele like, se inscreve no canal, né? Ativa o sininho para as notificações. Se você não conhece o nosso Instagram, é @tomorrowsbee, ou se você não conhece o nosso YouTube, é Tomorrowsbee também. Procura lá, beleza? E é isso daí. Bom, olha que favinho lindo, hein? Top. Até gostoso de desopercular. Favos assim. Bom, família, vamos lá. Eu nasci numa cidade vizinha aqui, porque a minha cidade, ela tem 3.000 habitantes. Galera, 3.000. É muito pouca gente. Então, tipo assim, eu nasci numa cidade vizinha, no hospital aqui, cidade de Agudos, eu sou da cidade de Borebi. Atualmente estou aqui, eu sou engenheiro químico formado, estudei química no curso técnico em Lençóis Paulista, na ETEC, junto com o meu ensino médio, então eu ficava o dia todo na escola, por incrível que pareça. Ficava das 7 às 5, basicamente que todos os dias, alguns dias saía mais cedo. E posteriormente, após ter terminado o meu ensino médio, curso técnico, né, eu já engatei uma faculdade de engenharia química. No meu segundo ano de faculdade de engenharia química, eu consegui um estágio numa das indústrias mais fortes aqui de açúcar e álcool da região. Ela tem muitos funcionários, a Zilor. E eu fiquei lá um tempo bem considerável, foi 2 anos de estágio não obrigatório. E na época que acabou os meus 2 anos de estágio não obrigatório lá, eu tive que sair e eu ainda não tinha me formado. E toda a equipe trocou lá, então eu não consegui ficar lá por uma questão de conseguir ter tempo hábil para mostrar o meu trabalho para os novos supervisores lá. Então eu acabei saindo de lá no final do meu contrato, né? Eu nunca mais tive muito contato com algumas pessoas de lá, outras eu conheço, outras não. Encontrei um colega de trabalho lá, um analista, esses dias atrás, bati um papinho com ele. Então assim, família, todo mundo sabe que eu trabalho com apicultura desde 2016, eu comecei trabalhando com meu pai, em 2017 eu já comecei a mexer mais com as minhas colmeias, 2018 eu continuei, né, mexendo, só que é aquele negócio, a gente não tem conhecimento a fundo das coisas que a gente domina aí, e eu sou um cara que gosta muito da metodologia, da técnica, do conhecimento, e eu fui buscar conhecimento, né, para mim poder trabalhar dentro da apicultura, porque eu via que o jeito que a gente trabalhava era um jeito muito difícil. A gente se encontrou com a apicultura através de um tio meu que começou a mexer com isso, né, e esse tio meu, ele começou a mexer com a apicultura, ele já mexe há mais tempo que a gente. Porém, o jeito que a gente aprendeu assim, foi um jeito bem difícil, sabe? Uma apicultura difícil, aquele negócio de armar caixa e levar, e esperar enxame da natureza, e não sei o que tem, e comprar abelha é caro para comprar. E assim, a gente não tinha técnica nenhuma, a gente não sabia fazer divisão, a gente não sabia que tinha que alimentar, então a gente perdia muita colmeia. Na época de tirar mel, as abelhas enxameava, enfraquecia, perdia florada, e foi esse patamar para lá e para cá, 5 anos pelo menos da vida nossa aí trabalhando com apicultura. Então a gente meio que deu uma desanimada. 2019 foi o ano que eu dei uma afastada boa, eu fiquei mais ou menos uns 2 anos longe da apicultura, e eu fiquei. E meus enxames, né, ficaram lá. Eu lembro que eu tinha acho que uns 15, 20 colmeias, e nesse período, entre esse período, eu reduzia pelo menos umas 5, 6. Aí, advências da vida, né, 2020, nós estamos em 2024, então 2023, 2022, 2021, eu voltei a mexer com a apicultura por conta de uma questão que aconteceu comigo pessoal, de relacionamento. Fiquei mal, e aí eu peguei e falei, eu preciso investir a minha energia em uma coisa diferenciada.
o que seria essa coisa diferenciada? A primeira coisa que eu olhei foi aquela coisa que menos me estressava, que era uma coisa que eu ia e fazia com mais tranquilidade, que eu me sentia à vontade de ficar 2, 3, 4, 5 horas no campo mexendo com apicultura sem nem sequer cansar. Falei, aí tá, o que eu preciso fazer. Então, família, eu peguei e comecei a mexer com a apicultura. A apicultura, para mim, foi um meio de fuga de uma situação deprimente que eu tava, né? Entrei em depressão e tudo mais. Então eu saí. A apicultura, eu julgo que a apicultura salvou um pouco do meu eu, né? Sim, dependeu de muito tempo de terapia, psicólogo, as coisas, mas ela salvou eu aí de um belo de uma fossa que nós tava. Não costumo falar com uma fossa, mas tem coisas que vêm pra gente aprender na nossa vida. Então, continuando aqui com vocês, eu meio que voltei para apicultura em 2021, acho que novembro de 21, se eu não estou enganado, mais ou menos, final do ano. Eu tinha 6 colmeias e aí o meu objetivo maior era começar a multiplicar essas colmeias, porque dentro da apicultura, como a gente tem, quanto mais abelha a gente tem, mais a gente produz. Você pode ver que aqui vai ter uns tambores, depois eu mostro para vocês, e geralmente a gente vende mel no tambor para atravessador, e eles pagam muito barato, né? Tanto é que eu recentemente, né, no último ano, eu comecei a envasar o meu mel para vender direto ao consumidor, e eu tenho vendido menos e ganhado muito mais, vamos falar assim, né? Então, família, é aquele negócio, a gente tem que continuar aí aprendendo e investindo nas coisas para que a gente consiga alavancar, né? E basicamente foi isso que eu fiz. Naquela época que eu lembrando daquela época lá que eu passei as minhas dificuldades, né, de sair daquela maré de depressão, eu comecei a ir pro campo e comecei a enxergar as possibilidades. E eu via que o jeito que a gente trabalhava era muito difícil, era muito zoado. Daí tanto é que meu pai também parou de trabalhar com isso, ele deixou as abelhas por conta do meu tio, que trabalhava, e eles dividiam o mel, faziam um rolê totalmente assim. E eu peguei e falei, bom, eu vou pegar as minhas abelhas e eu vou identificar um jeito de trabalhar de maneira que seja lucrativa, porque eu vejo que a apicultura é um divisor de águas na vida. Eu não sei pra quem não sabe, né, todo o açúcar, né, que foi criado pelo homem é um problema hoje, gera trilhões de doenças aí. Tudo quanto é tipo de doença, pode ter certeza que está dando problema na vida dos seres humanos, está atrelado ao açúcar. E eu vejo o mel como um meio diferenciado, né, de a gente ter acesso ao doce. O mel traz energia, o mel tem uma infinidade de benefícios à saúde, ao intestino, à flora. E eu acredito que isso daqui, ele é o açúcar deixado por Deus. A gente fica inventando moda e fazendo açúcar ruim, né, vamos falar assim. Então esse daqui é o açúcar natural, deixado por Deus, porque foi através da criação dele que isso daqui passou-se a existir na Terra. Antigamente, milhões e milhões de anos atrás, isso daqui era enterrado junto com o faraó. Eu vi relatos também de que o mel, encontrado de uma tumba de faraó de milhões de anos atrás, ele foi encontrado, como que fala? Não é pedrificado, açucarado, né? Todo açucarado. E foi feita análise nesse mel e foi constatado que ele podia ser consumido. Ou seja, 2 milhões de anos atrás, um produto que ficou armazenado em condições ínfimas de pressão, temperatura e tudo mais, e ele pôde ser utilizado, pode ser ingerido comigo. E hoje em dia os órgãos obrigam a gente a colocar data de validade nisso aqui, né? É um absurdo, né? Mas, né? É aquele negócio. O mel, ele é
costumo dizer que ele é um açúcar que Deus deixou pra gente poder consumir. E assim, eu resolvi voltar a mexer com a apicultura devido aos problemas, né? E eu peguei e falei, poxa, velho, eu tenho que aprender a mexer com isso daqui, porque do jeito que a gente tá trabalhando, não tá legal. O negócio não tá legal. Tá muito devagar, tá muito fraco. A gente trabalha muito e tem pouco retorno, né? Eu falo. Então, eu falei, vamos buscar conhecimento. E aí eu comecei a acompanhar o professor Armindo, né? Da CIA dele. E foi lá com ele que eu descobri que a apicultura tem técnica, a apicultura tem jeito, a apicultura tem estudo, a apicultura tem meio. Então, não era só isso a apicultura que eu tinha visto e aprendido com os apicultores aqui da minha região. Então eu investi, na época, uma grana para ter acesso ao conteúdo do professor de super produtividade e tudo mais, e de lá para cá eu tenho investido minhas energias nisso, né? Nem 100%, mas boa parte aí eu tenho investido minhas energias nisso. E eu vejo que está dando muito resultado. Eu não aplico o método de superprodução ainda devido ao tempo hábil que eu tenho para trabalhar com apicultura. Hoje eu estou diretor administrativo do setor de saneamento da minha cidade. A minha formação como engenheiro químico e técnico químico me deu a possibilidade de entrar em um cargo público que tem uma remuneração boa para a cidade que eu estou, de 3.000 habitantes. Então, geralmente eu trabalho lá durante 8 horas período do meu dia, aos fins de semana, como é livre, eu trabalho com apicultura. Mas eu pretendo um dia sair de lá e ficar só com isso daqui, porque é uma coisa que eu amo fazer e eu sei que tem uma infinidade de possibilidades aqui dentro disso daqui. E é sobre isso que eu quero alertar vocês, que eu vou começar a gravar conteúdo sobre essa belezura aqui. Eu vou colocar um pouco mais da minha cara, vou produzir aulas mais didáticas, né? Para que a gente consiga desenvolver aí junto um pouco mais de conhecimento, para que eu transborde, né? Através do conhecimento que eu tenho aderido, né? Durante os meus anos aí de experiência com a apicultura, e passar para você. E pro amiguinho aí. Então aquele negócio, manda o vídeo pra galera, chama o pessoal, porque a minha intenção é transmitir conhecimento. E esse é um vídeo disruptivo para mim, é praticamente o primeiro vídeo que eu apareço aqui de cara aqui na internet para vocês. E eu gostaria muito que vocês aí me acompanhassem nessa jornada, para que a gente consiga desfrutar aí desse transbordo de conhecimento. Bom, vou finalizar aqui a minha trajetória, né? E aí eu vou gravar outro vídeo pra gente falar um pouco mais sobre apicultura literalmente. Então, eu depois de 2022, basicamente, começo de 22 pra cá, foi quando eu comecei a investir um pouco mais na apicultura. E eu tava com 6 colmeias, lembre, 6 colmeias. 6 colmeias, eu comecei o ano de 2022, geralmente, pautados em dados básicos aí, eu comecei a implementar alguns procedimentos de alimentação, com promotor de crescimento, com coisas do tipo. E eu falhei bastante, sabe? Eu errei muito. Tipos de alimentadores que eu usei. Tem um vídeo de tipos de alimentadores que eu vou deixar aí no card para vocês verem, que é muito legal, dá para você ter uma noção de quais alimentadores você pode usar, comprar e tudo mais. Mas eu fiquei muitas das vezes frustrado, né? Porque às vezes a gente compra um equipamento e acaba quebrando a cara. Eu quebrei a cara com alguns, mas hoje a gente acertou o tipo de alimentador, ele é um pouco mais caro, mas ele compensa, né? E deixa eu verificar se ainda tá gravando, porque eu não sei se tá gravando, né? Bem que podia ter um sinalzinho na frente do celular, falar que tá gravando. Deixa eu ver. Sim, família, ainda está gravando. Voltando aqui, a gente está no que? 19 minutos, 20 minutos quase falando aqui.
E eu pretendo fechar esse vídeo em meia hora. Vamos ver se eu consigo. Mas é aquele negócio, galera. A partir do momento que eu identifiquei lá, eu tinha 6 colmeias. Aí eu tirei o ano de 2022 literalmente para aumentar a quantidade de colmeias. Eu não produzi, eu não fiz nada. Eu só investi meu tempo e determinação para mexer com a apicultura, para aprender sobre a apicultura, né? Foi onde eu comecei a ter acesso mais ao conhecimento, quando eu entrei na mentoria do professor Armin. E sou muito grato a ele, gratidão, professor. Deus seja maravilhoso aí na sua vida, continue honrando a gente com todo esse seu conhecimento. E eu aprendi tecnicamente, profissionalmente, como mexer com a apicultura. A partir daí eu comecei a identificar as possibilidades que tem nesse ramo. E eu descobri muitas coisas interessantes, família. Então, tipo assim, é aquele negócio. A gente precisa... A glória de Deus está em criar as coisas e ocultá-las. E a nossa, a do homem, está em descobrir essas coisas. Então eu tenho focado nesses últimos tempos em descobrir as coisas, em descobrir essas coisas que Deus ocultou. E assim, eu tenho me surpreendido com a quantidade de coisa que eu descobri dentro do ramo da apicultura. Assim, a apicultura não é só um meio de vida, ou um meio de produção, um meio de ganhar dinheiro, um meio de... Não, ela é um modelo da infinidade do que a gente pode aprender e tomar pra gente como rumo. Toda a questão da sociedade das abelhas, toda a questão de produtividade, a geometria, o porquê que o alvéolo é hexagonal, o porquê que o fundo tem uma geometria do formato de triângulo, em Y, a gente fala, o porquê que as abelhas não voam à noite, porquê que ela usa dimensionamento do sol e tal para poder voar e fazer todo o trampo dela. Cara, as etapas de ovo, larva, pupa, abelha, cada uma dessas coisas traz um discernimento para nossa mente e mostra o quão é perfeita a natureza que Deus deixou disponível aí pra gente explorar e tirar o fruto dela. Então, voltando à historinha, você já deve estar cansado de escutar eu falar. Eu sou muito intenso, eu acredito, galera. Eu gosto de falar as coisas no detalhinho, eu sou bem, vamos falar assim, eu gosto de explicar as coisas certinho. E às vezes isso toma um pouco mais de tempo, mas eu prometo que eu vou melhorar isso e vou reduzir os conteúdos para micro conteúdos. Eu pretendo começar aí uma jornada, né, tanto no Instagram quanto no YouTube, de criar micro conteúdos. Eu vou focar em 5 minutinhos de alguma instrução, de algum conhecimento sobre apicultura e vou começar a postar nas redes sociais, beleza? Então, você que quer acompanhar tudo isso, se inscreve aí no canal, ativa o sininho e tal, e sempre vou estar colocando vídeos mais longos, né, que eu coloco para gravar quando a gente vai pro campo e deixo rolando. Eu costumo falar para as pessoas colocarem no 2x, né? Porque aí, tipo, eu tenho uma informaçãozinha ali no começo, pá, e coloco para gravar e vou trabalhar. Porque não dá sempre para ficar esperando, né, o negócio acontecer. Então, tipo assim, às vezes eu faço vídeo que é um pouco mais instrutivo, que eu falo um pouco mais, ou eu simplesmente coloco lá a câmera para funcionar, trabalhar e vou trabalhar. Eu acredito que é gostoso você ver a rotina, né, do apicultor ali. Eu gosto, eu sempre não perdi, né? Eu investi muito tempo da minha vida acompanhando, por exemplo, o TNA Nunes, o próprio professor Armindo, o Juliano Abelhas, esse pessoal que já tá na patota mais influencer. Eu ficava horas vendo o vídeo deles, sabe? E eu acho gostoso, porque eu vejo ali o enxame movimentando, aquela vida fluindo ali dentro da colmeia. É muito legal. Então, é isso aí, família. Eu
tenho buscado bastante conhecimento no ramo da apicultura e no desenvolvimento pessoal. Eu também estou numa mentoria de desenvolvimento pessoal e de mudança de mentalidade. Não é à toa que eu estou aqui falando com vocês, porque eu preciso destravar essa coisa da minha cabeça de poder falar para uma câmera, de poder falar para pessoas. Então eu também resolvi fazer algumas outras coisas, que é colocar pílulas diárias aí para vocês. Eu tenho um Instagram que eu vou trabalhar mais isso, vou trabalhar mais no Instagram. Quem quiser acompanhar vai lá, @tomorrowsbee, e é isso. Bom, família, voltando à questão da... Eu tô enrolando, né? Olha, puta merda, tô enrolando, preciso melhorar. Voltando à questão da minha trajetória, né? Depois que eu comecei a mexer com as abelhas, finalizando o ano de 2022, eu finalizei com questão de 20 colmeias, né? E de 2023 eu finalizei, né? Ano passado, hoje é dia 9 de janeiro, aniversário da minha cidade aqui, com 51 colmeias. Ou seja, eu praticamente que dobrei 2 vezes, né? Todo ano a gente consegue dobrar com muita tranquilidade e facilidade. Eu até consegui uma quantidade maior de enxame, só que eu dei uma descuidada por um tempo e acabei perdendo algumas colmeias. Infelizmente hoje eu dependo um pouco de condução de terceiros para poder ir, então isso acaba influenciando um pouco no meu manejo. Mas o mínimo, eu já falo para você, no mínimo o que você vai conseguir fazer na apicultura é dobrar. Você sempre consegue dobrar seu plantel todo ano, independente do ano como for. Você consegue até quadruplicar, ao meu ponto de vista. Porém, você vai ter que dedicar 4 vezes mais de energia nesse trabalho. Então, eu costumo falar que a apicultura ela é uma coisa muito pequena ainda, principalmente aqui no Brasil. Para fora já é um pouco mais forte, no sul ela já é mais desenvolvida, mas no Brasil como um todo ela é muito devagar. E cabe a nós, né, generais da nossa vida aí, buscarmos melhorar ela e transmitindo conhecimento, transbordando do jeito que eu estou fazendo aqui com vocês. Assim a gente consegue ir mais longe e chegar em lugares que a gente nunca imaginou. Bom, aqui acabou de desopercular. Agora o negócio é mudar ali para lá o ambiente e vamos começar a lançar elas aqui lançar elas ali no coiso. Beleza, família? Deixa eu virar aqui um pouquinho mais para vocês verem, principalmente. Tô com 2 celulares gravando, tá um de pé e o outro deitado. É um vídeo pro YouTube e outro vídeo pro Instagram, né? E é isso. Bom, aqui eu tenho os caixilhos que já foram batidos, ó, sequinho. Essa centrífuga é muito boa. Ela é da Apitec, uma empresa de centrífugas excelente. A gente gosta muito de trabalhar com elas. Essa mesa aqui também da Apitec. Nada a reclamar, só coisa boa. Uma manutençãozinha ou outra ali, dependendo da quantidade que a gente usa, né? Como sempre. Mas eu gosto muito dessa ferramenta aqui. Mas falar pra vocês, família, isso daqui economiza um tempo danado. A gente trabalhar com ferramentas específicas de apicultura. Imagina você ter que picotar todos esses favos na mão, ia pegar o que ia acontecer. Se eu tivesse que picotar ali na mão, ele ia bambear o arame, ele ia dificultar. Eu ia ter que amassar na mão ou ficar cortando por 3, 4 dias em cima de uma peneira, ia ficar bem zoado. Mas equipamentos como esses aqui são caros, equipamentos de inox são caros. E a gente acaba economizando tempo e economizando mão de obra, economizando material também, né? Imagina você ter que tirar o arame de tudo isso, ou esticar, ou repassar, é horrível. E sem falar que ter uma cerinha nesse patamar aqui, a abelha vem, dá uma higienizada, ajusta e recoloca mesmo.
Isso aqui você economiza, olha, uma nota. Porque a abelha, não sei se vocês sabem, ela usa mel para produzir cera. Então, a cada 8 kg de mel, ela produz 1 kg de cera. Imagina ela ter que puxar do zero sempre. Ixi! Eu vou falar para você, que você que é apicultor, que está iniciando, comece desse jeito. Não dá para comprar o equipamento, se eu não me engano, o equipamento desse aqui custou, nossa, eu nem lembro, há um tempinho que a gente comprou já, mas se eu não me engano, os dois ficou uma coisa de 20 mil reais mais ou menos. Se eu tenho, acho que só centrífuga era 8, não, 12, 13 mil, e a desoperculadora também beirava uns 6, 7. Então são equipamentos caros, vou falar para você. Mas todo esse trabalho você pode fazer na cozinha da sua casa. Higieniza ela, passa álcool de cereais, 70 em tudo e picota os favos. Funciona do mesmo jeito. E aí, beleza, galera. Essa é a minha trajetória na apicultura, né? Nos últimos 6 meses eu entrei aí como diretor administrativo do setor de saneamento. Estou ganhando uma grana por fora com a minha formação. Nada mais que justo que eu pagar o dinheiro que eu investi na minha faculdade, quase 100 mil reais eu investi na minha faculdade, retornar, né, com um salário um pouco melhor e mais tranquilo. Tanto é que vai ter vídeos que eu vou fazer pra vocês até lá, no horário do meu almoço. Eu trabalho no escritório, tem ar-condicionado, é uma delícia. Então é mais de boa. Vocês vão me ver suando, né? Nem eu sempre tô nos vídeos ou aqui. Aqui tem um ventiladorzão top, mas não tô ligando pra não influenciar no áudio, né? E assim, família, eu quero compartilhar conhecimento com vocês. Acredito que esses conteúdos um pouco mais longos, né? É só no começo mesmo. Eu vou investir mais em micro conteúdos, porque é a bola da vez. Micro conteúdos é importante e ele ajuda muito, mais do que esses conteúdos grandes. Mas eu queria aqui um vídeo disruptivo, um vídeo onde eu pudesse falar como eu mesmo e compartilhar com vocês. Esse aqui é de Melgueirão. Compartilhar com vocês um pouco sobre mim, né? Porque às vezes o pessoal fica, nossa, quem que é esse cara que tá aí atrás da câmera? Poxa, tá, muita gente pode até falar, nossa, nem vou escutar mais esse moleque. 24 anos, não saiu nem da saia da mãe ainda, né? Às vezes pode acontecer isso. Mas eu acredito que eu tenho muito para ajudar vocês aí na jornada de vocês de apicultura. E eu me comprometo em transbordar todo o conhecimento que eu tiver aqui com vocês, para que vocês consigam alavancar e também aí serem melhores a cada dia mais. Porque é assim, a gente tem que compartilhar, porque melhor é aquele que serve. Eu tomei essa palavra para minha vida, né? Pessoa que serve, é uma pessoa que ela é disruptiva, é uma pessoa que faz a diferença. Então, eu estou aqui para servir. Meu jeito de servir vai ser compartilhar o conhecimento que eu tenho com vocês, um pouco do conhecimento que eu tenho com vocês. Pra lá, menino, ferrou eu não. Compartilhar um pouco do conhecimento que eu tenho com vocês. E é isso. Minha trajetória é essa. Acho que eu não esqueci de nada, né? Falei um pouco sobre eu, sobre como eu cheguei até a apicultura. Ela me encontrou dessa maneira, fez a diferença na minha vida e hoje eu tô aqui. Tô mais ou menos com umas 50 colmeias. Eu tenho projetos de alavancar a apicultura. Eu já tenho uma teoria muito forte aí em relação à gestão. Foi inclusive meu trabalho de conclusão de curso da faculdade. E eu vou também gravar uma aula só para falar dele para vocês, porque eu acho que vocês merecem também ter acesso a esse conhecimento e a esse conteúdo que também é de grande valia. Foi um estudo científico, foi um embasamento de quase 1 ano de pesquisa, na prática também, indo a campo, vendo acontecer, fazendo relatórios e tudo mais. Como vocês sabem, quem já fez um relatório ou alguma pesquisa, um trabalho de conclusão, alguma coisa, sabe como é difícil, como é metódico, como é complicado. Vou passar para vocês também. Se já tiver, vou colocar no card, beleza? Mas é isso, família, que eu tenho para falar para vocês aqui por enquanto. Por hora é isso.
Tenho mais uma batidinha aqui pra centrifugar e um tamborzinho de mel pra encher, beleza? Não esquece, dá aquele like, vai. Dá aquele like, cara, aquele like. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra notificação e vai lá no Instagram, @tomorrowsby, segue a gente, acompanha a gente lá, que a gente tá lá só pra passar conteúdo pra vocês de qualidade e melhorar cada dia mais, beleza? E é isso, família. Tamo junto, até depois do fim, beleza? Vamos nessa, que agora eu preciso desligar aqui, como eu não tenho filmmaker. Tchau, obrigado!